Olha só que aula bacana que eu trouxe para vocês, um conjunto para vocês fazerem no Natal. Eu amei, ficou lindo, vocês gostaram? Então vem comigo, assista o vídeo completo para você aprender a fazer as duas peças com medida super simples e fácil para vocês fazerem e venderem bastante nesse Natal. Ó, antes da gente ir pro passo a passo, quero mostrar para vocês que tem no site os kits de materiais, tá? Então olha só, no kit de material vai o tecido estampado, o tecido de composê, a manta e a alça. Cada kit desse dá para vocês fazerem 2 lugar americano e 1 porta-vinho. No caso, um kit para casal, né? Então tem essa opção no site, que é igualzinho que eu vou fazer no vídeo com vocês. E tem essa outra opção que eu montei aqui também, ó, mais escurinho, que eu acho que ficou super bonito, tá? Vou deixar o link do site aqui para vocês. Cupom de desconto é a palavra Natal. Pessoal, para fazer o lugar americano, eu estou usando a medida de 33 centímetros por 43 centímetros. Eu achei essa medida boa, mas se vocês quiserem, pode alterar, tá bom? Eu cortei uma vez no tecido estampado, que é o que vai ficar do lado de cima da minha peça, e uma vez no tecido de composê, que é o que vai ficar do lado de baixo. Cortei também uma vez na manta. Eu estou usando a manta R2, vocês podem usar o estruturador que vocês preferirem, tá? Pode ser manta R2, R1... TNT, entretela, feltro, porque é uma peça que não precisa de muita estrutura, né? Mas também eu não recomendo que você faça só com tecido, porque senão fica muito frágil. O que eu fiz aqui? Eu já estruturei as duas partes do tecido. Então, coloquei o tecido estampado aqui de um lado, passei o ferro, virei, coloquei o outro aqui do outro lado, passei o ferro novamente e uma costurinha bem na beiradinha em toda a volta, tá bom? E aí, aqui, olha, nós vamos precisar de 4 tiras de tecido. Eu escolhi esse linho vermelho. Gente, tô usando tricoline, tá? Escolhi esse linho vermelho para fazer o composê. 2 tiras são a medida de 33 centímetros por 7, ou seja, exatamente aqui, ó, a largura da minha peça. Gente, para essa peça dar certo, pro cantinho de trás ficar bem certinho, essas tiras ela tem que estar com a medida exata, tá? Então, 33 centímetros, nem um pouquinho a mais e nem um pouquinho a menos. Então, foram 2 na medida de 33 por 7 e aqui 2 na medida de 43 por 7, que no caso é o comprimento da minha peça. Também essas duas têm que estar exatamente com 43 centímetros para poder dar certinho, tá? Aí, o que a gente precisa fazer com as 4 tiras? Nós vamos fazer uma dobrinha de 1 centímetro. Aí, gente, o que eu fiz? Ó, uma dica para vocês. Eu risquei, tá? Marquei da beiradinha para baixo 1 centímetro e fiz o risco, porque aí não tem erro. Aí você vai dobrar bem em cima do risquinho, tá vendo? E vai passando o ferro, tá? Pra ficar bem retinho. A mesma dobra a gente vai fazer nas outras. Dobra aqui, passa o ferro, tá? Eu já fiz em 2 aqui, ó. Já deixei adiantado para mostrar para vocês. Então, passando o ferro, ele já fica vincadinho, tá vendo? Fica dobradinho e bem certinho. Agora eu vou passar nesses 2 aqui pra gente montar. As 4 tiras com as dobrinhas feitas, agora, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu trabalho, né, a base, só pra mim posicionar e mostrar pra vocês, ó, exatamente como que vocês têm que prosseguir. Se você é iniciante, se você tem dúvida ou medo, é só você fazer essa montagem aqui do jeitinho que eu tô fazendo, que não vai ter erro, tá? Então, você coloca, ó, as tiras, cada uma no seu ladinho, né? Então, certo. Colocou, a gente não vai costurar aqui na base por enquanto não, tá? É só pra gente saber exatamente aqui, ó, onde fazer o cantinho. O que nós vamos fazer? Em cada pontinha, ó, essa pontinha da tira, eu vou trazer ela aqui, ó. Tá vendo? Então, ou seja, aqui onde tem essa dobra, ela vem até ficar bem retinho do lado de cá. Eu vou aqui dar uma vincadinha e vou colocar um alfinete. Mas depois eu vou no ferro, porque eu acho que vincando com o ferro fica bem melhor. Aí, então, vocês vão se atentar. Se essa dobrinha eu fiz assim, aí essa de cá, ó, na outra tira, eu faço ao contrário. E aí, se vocês já tiverem o ferro de passar pertinho, já vai passar no ferro. Eu vou colocando aqui o alfinete, tá vendo? E aí, ó, a gente vai fazer a mesma coisa nos outros cantos, tá? Então, gente, ó, fiz a dobrinha, né, em todos. O que eu vou fazer agora? No ferro, vou passar o ferro para deixar vincadinho, tá? Nas pontinhas de todas as tiras.
Então, todas as pontinhas passadinhas e vincadas, agora nós vamos costurar, tá? Eu vou dar um zoom aqui na câmera, ó, pra vocês conseguirem entender e ver direitinho aqui o jeitinho que tem que ser a junção. Então, aqui, ó, olha só. Tem que bater bem certinho, tá vendo? A dobrinha de um com a dobrinha do outro. Desse jeito. O que nós vamos fazer? Pegar um alfinete. E aí, ó, a gente vai abrir a dobrinha. Abre essa e essa. Colocando bem certinho, direito com direito. Tá vendo? E a marcação da dobra de cá tem que dar certinho com a da outra tira, tá? Então, colocou bem retinho. Eu vou colocar um alfinete aqui, ó, na diagonal. Exatamente aonde é a marcação da dobra, tá? Que aí fica bem certinho. E aí, o que eu vou fazer? Uma costura. Começa aqui com retrocesso, vem, finaliza aqui com retrocesso. Então, olha só, passei a costura, tá? E aí, a gente vai prosseguir. Aqui, ó, então vai ficar uma tira de 43 centímetros, uma de 33 e uma de 43, né? Fechando aqui, então. E aí, aqui agora, ó, pego uma tira de 43, ó, só pra vocês entenderem, tá? Sempre vai posicionando. Antes de você juntar e costurar, posiciona pra ver se o canto tá batendo certinho, né? Se tá formando o desenho. Aí aqui, coloco estampa de frente com estampa, o vinco bem certinho em cima um do outro e vem e faz a costura aqui. Então, fiz aqui a costura e agora falta só o outro ladinho de 33. No caso, ele vai ser encaixado aqui, né? São as duas dobrinhas aqui. Venho aqui com a última. Como eu disse pra vocês, alinha primeiro, vê se tá certinho, né? Aí vem, ó, vira aqui, coloca vinco com vinco, passa a costura. Passei a costura e agora o último ladinho, que é esse daqui. Aí a gente vai fazer a mesma coisa, coloca estampa, direito, direito, vinco com vinco, passa a costura aqui. Fiz todas as costuras, aí eu voltei no ferro, gente, passei o ferro pra poder ficar bem certinho. Aqui, ó, no avesso, tá vendo? A emenda que a gente fez, eu abri, né, passei o ferro pra ficar abertinho assim, pra não ficar grosseiro. E aí agora virou uma moldura, né? E a gente vai costurar aqui na nossa peça. Então eu vou virar o meu trabalho aqui, a base. No caso aqui, ó, essa parte é que vai ficar pra baixo, né? Então é a parte de baixo da peça. Aí eu vou pegar essa moldura e vou colocar a estampa de frente pra estampa. Os dois são da mesma cor, né? Porque aqui, no caso, minha escolha bateu, então ficou os dois linho vermelho. E aí a gente vai enquadrar bem certinho aqui assim, ó. Vou pegar, pode ser alfinete ou pode ser prendedor, tá bom? Colocar em toda a volta. Principal, gente, a esquininha tem que estar certinho, ó. Quininha com quininha. Então, primeiro, vocês vêm nas esquininhas, nas 4 esquininhas, coloca bem certinho, né? Pro trabalho ficar bonito. E aí depois coloca o prendedor em toda a volta. Então, bem enquadrado, tudo direitinho, vou fazer uma costura com um pé de máquina em toda a volta. Costura feita, agora a gente vai virar pro lado direito, tá? Mas o que eu gosto de fazer aqui, gente? Nas esquininhas, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pique, ó. Eu levanto o tecido aqui da moldura e vou fazer um pique, no caso aqui, ó, só onde tem a manta, tá vendo? Só pra não ficar aquele emboladinho na esquininha, então eu faço isso nos 4 ladinhos. Então, fiz aqui o pique, né? E agora a gente vai virar todos os ladinhos pro lado de cá. Gente, então, ó, virei ele todo pro lado direito. Dei uma empurradinha aqui, ó, nos 4 cantinhos pra poder ficar bem certinho. E ele ficou envergadinho, né? Claro que ele tá amassado. Então, vou no ferro de passar, passo o ferro aqui, ó, pra acertar. E aqui, ó, eu venho passando o ferro,
Tá vendo? Aqui onde tem a costura. Então, a gente puxa, né? Passa o ferro para poder ficar bem retinho. Eu passo o ferro do ladinho de cá, coloco o alfinete. Venho, ajeito, passo o ferro aqui, coloco o alfinete. Vou fazendo isso para finalizar. Passa aí o ferro, gente. Coloquei o alfinete, tá vendo? Ó? Bem alinhadinho. Ai, vai ficar bonito, hein? Eu amei essa combinação. Vamos finalizar? Agora aqui a gente vai fazer uma costura bem na beiradinha. Em toda a volta para segurar a beiradinha dos cantos, tá bom? E depois uma beiradinha de meio pé de máquina aqui nas laterais, tá? Gente, costurinhas feitas. E olha como ficou lindo. Ó, gracinha. Olha aqui. Cantinho. Olha a costurinha. Muito bonitinho. Vou passar o ferro, né? Porque pra gente deixar ele bem certinho. A parte de baixo também, olha só como é que ficou. Lindo. Se vocês forem fazer pra vender individual, eu deixei pra vocês o valor de 35 a 45 reais, tá bom? Se fosse esse mesmo tamanho. E agora, na sequência, vamos fazer o nosso porta-vinho. Pessoal, para fazer a bolsinha porta-vinho, primeiro eu vou demonstrar para vocês como que eu vou fazer a parte principal do lado de fora, tá? Eu cortei aqui a medida desse tecido estampado, tá medindo 22 centímetros e meio por 33,5, tá? E aí, eu vou colocar uma beiradinha aqui com esse tecido vermelho para fazer um detalhe. Então, essa tirinha desse tecido vermelho tem a medida de 5 centímetros e meio por 33,5, tá bom? A manta, que no caso é o que eu tô usando para estruturar aqui esse material, tem 30 centímetros de altura. E aqui ela tá um pouco mais comprida que o tecido, tá com 34 centímetros e meio. Eu gosto de deixar uma beiradinha de manto sobrando para mim costurar direitinho, depois eu tiro o excesso. Aqui na altura, acredito que vai sobrar um pouquinho também, tá? Mas faz exatamente o corte do estruturador nessa medida que eu passei, pra ficar tudo certinho. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei o tecido estampado e eu posicionei ele bem aqui na base, né? Aqui embaixo, na manta, coloquei o tecido e passei o ferro. Passei uma costurinha em volta pra poder segurar. E aqui a gente teve, então, essa sobra de manta, que vai ser exatamente o espaço para essa tirinha vermelha, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Essa tira de tecido vermelho, eu vou colocar a estampa de frente aqui pro tecido estampado e passo uma costura aqui com um pé de máquina. Passei a costura, aí eu posso levantar essa tirinha de tecido para cá e vou passar o ferro para deixar ela bem esticadinha aqui na manta. Passei o ferro e agora, gente, eu vou vir passando uma costurinha aqui assim, ó. Meio pé de máquina fazendo um pesponto bonitinho. Vou aproveitar também e fazer uma costurinha bem na beiradinha aqui em volta e posso cortar o excesso de manta. Então, olha só, passei a costura, tirei o excesso de manta e então ficou desse jeito aqui a parte principal, tá? Aí depois que emendou essa partezinha aqui, aí nós vamos usar esse tamanho por inteiro para cortar a parte do forro. Que aí eu cortei então uma vez no tecido tricoline, esse linho vermelho também, tá certo? Aí, gente, pra parte da base, eu usei um copo, tá? Tem exatamente, deixa eu medir aqui, 12 centímetros, tá? Ó, uma vez no tecido estampado, uma vez no tecido de forro, uma vez na manta. Peguei o tecido estampado, coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em toda a volta. Então, o que nós vamos fazer aqui para fechar é o seguinte, essa parte principal eu dobro, juntando aqui as laterais, passo aqui uma costura com um pé de máquina. E aí, gente, a mesma coisa eu vou fazer aqui na parte do forro, tá? Então, aqui a parte do forro também dobro. E aí, eu vou passar a costura. Só que na parte do forro, eu vou deixar aqui uma abertura sem costura para desvirar. Então, eu vou costurar aqui, paro aqui, dou esse espaço e costuro até embaixo. Agora, a gente vai costurar a base, tá? Vou começar aqui do principal. Eu vou colocar aqui, ó, e pôr o prendedor em toda a volta. Coloquei o prendedor em volta, aqui tanto da parte do principal quanto no forro. E vou passar uma costura aqui então em toda a volta, com um pé de máquina, nos dois. Os dois costuradinho, eu vou virar pro lado direito só o principal, tá? O forro, ele fica assim do lado avesso por enquanto. Virei pro lado direito, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esse forro, que ainda tá do avesso, e eu vou vestir essa parte do direito dentro do forro. Aqui eu vou colocar prendedor em toda a volta, aí vocês prestem atenção pra colocar aqui bem certinho, ó, costura com costura, tá?
Coloquei prendedor, gente, vamos passar uma costura com um pé de máquina em toda a volta. Passei aqui, então, a costura em toda a volta. Aí agora a gente pode virar pro lado direito, aqui através da abertura que nós deixamos no forro. Aqui essa abertura, a gente coloca as pontinhas do tecido pra dentro, desse jeito, passa uma costura na beiradinha. Costura feita, aí nós vamos colocar o forro aqui dentro. Se você quiser passar o ferro para deixar ele bem alinhadinho, pode passar. E aqui, ó, a gente vai fazer uma última costura, né? Colocando todo esse forro para dentro, fazer uma costura com um pé de máquina assim, ó, em toda a volta. Passei a costura aqui, e aí eu passei o ferro, gente, para já ficar bem modeladinho. E aí, a gente vai colocar a alça. Eu tenho aqui 32 centímetros de alça, tô usando alça chique mesmo. E eu vou colocar ela assim, ó, na lateral, ó. De um lado aqui, o outro aqui, tá vendo? E eu vou prender com um rebite. Se você tiver balancinho ou alicate para colocar rebite, pode colocar. Se você não tiver, é só você fazer uma costura aqui, ó. Faz uma costura quebradinha aqui, do outro lado, para poder ficar prontinho. Pessoal, então olha só como que ficou com o rebite. Se você for fazer com rebite, vou dar aqui a sugestão conforme eu fiz. Eu não coloquei o rebite, não apertei muito o rebite no balancinho, tá? Pra quê? Pra alça ficar com movimento, tá vendo? Aí fica mais fácil pra colocar a garrafa. Então, ó, abaixa a alça, né? Coloca a garrafa, levanta a alça. Quem for fazer com costura, gente, pode fazer, porque também nada impede de tirar a garrafa assim, ó, né? Sem a alça mover. Mas quem for pôr o rebite, aí tem essa opção. E é isso, acho que ficou uma peça bem legal aí para presentear tanto homem quanto mulheres, né, no Natal. Deixo aí para vocês uma sugestão de venda de R$ 45 a R$ 55, tá?